Olá, meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor e hoje a gente vai falar sobre isso, sobre a sensação de ter uma vida sem graça. E então, a partir disso, como que podemos mudá-la? Que ações, que pensamentos, reflexões podem ser possíveis para agir sobre a sua vida para tirar esse aspecto de que ela não tem graça nenhuma? Então vamos nessa! Para nós entendermos uma vida que se define como sem graça, nós começamos a entender que dentro dela há muitas poucas coisas, ou quase nenhuma, ou talvez de fato nenhuma, atividade, vivência, experimentação que cause empolgação, que traga afeto, emoção para dentro dessa vida, para quem detém essa vida. Muitos podem ser os motivos de uma construção, de uma vivência onde ficou distanciado aquilo que empolga. Por que não pôde escolher estas opções? Por que não pôde se aproximar dessas experiências? E a historicidade de cada um pode definir o porquê que as oportunidades de viver isso ficou tão à margem, ficou tão distante. Mas fato é que precisamos constatar que se normaliza em certa medida ao acumular dos anos o distanciamento daquilo que te empolga, aquilo que causa tesão na vida e no dia a dia. E aí começa a se definir até algumas autodefinições de que você é uma pessoa, então, que não gosta de nada, que não é capaz de gostar de nada, não é capaz de fazer nada empolgante. E essa normalização ganha aspectos maiores a fim de dizer: a minha vida não tem valor, a minha vida não significa, a minha vida não tem potência para ser qualquer coisa que possa ser elogiável. Não. Você não teve a oportunidade, talvez, de descobrir, de viver, ou recursos, sejam lá de seus, da sua história, da sua família, da sua vida, para poder trilhar os encontros com aquilo que emociona e definiria, talvez então, uma vida com graça. Nós podemos definir essas descobertas do que traz graça à vida sobre aquilo que já vivemos, sobre aquilo que nunca vivemos, mas sabemos o que são, e até aquilo que nem descobrimos ainda o que são. Ou seja, talvez você já tenha experimentado o estado próximo de coisas que você vivencia e fala: eu adorei isso, isso aqui me causa vontade de viver, isso aqui me empolga. Mas, por alguma razão, por algum motivo, se distanciou da continuidade dessa experiência. Ou também é possível que você já reconheça, a partir de coisas que viu, ouviu, pensou, aquilo que traria graça para você, mas que você ainda não vivenciou, seja lá por qualquer motivo. Ou ainda, há quem nem descobriu, ou algumas coisas que você ainda não descobriu, que te causem a possibilidade da empolgação e da graça da vida. Seja qual for dessas questões, é importante entender que elas estão por aí, já em descoberta ou ainda não descobertas, mas que alguns caminhos, algumas pontes de atitude, de ação, nós temos que ter para acessá-las de novo. Algumas no passo de descobrir, algumas no passo de ir realizar. Mas sim, entender que ou já conhecemos e vivemos, ou não conhecemos, mas estão por aí, ou até já conhecemos, mas ainda não pudemos viver. E aí? Você consegue começar a pensar onde estão as graças da sua vida? Para a graça ser parte da vida, precisamos estar próximos do que importa. Não dá para reconhecermos uma vida com satisfação se estamos distantes daquilo que por dentro, na nossa emoção, naquilo que acreditamos, faz sentido e emociona. É claro que a gente pode pensar que numa continuidade de vida, nós nem sempre fazemos o que gostamos e às vezes replicamos o que vemos por aí que parece fazer sentido. Mas algo principal guia um caminho de autorrealização e de uma vida então que se situa com muita graça. É o fato de você entender o que é graça para você. Essa graça no sentido do sorriso, do bem-estar, da qualidade de vida. Entendendo qual que são as suas graças, você consegue então trilhar um caminho mais conectado com as suas intenções. Quando a gente fica só olhando por aí o que é graça para um, o que é graça para outro, que de repente pode até se confundir com as suas, mas há sim uma chance de você estar se moldando a aspectos que para você internamente, no final das contas, não serão valiosos. Então, essa é sempre uma pesquisa e um destino a ser reconhecido primeiro por dentro, e a partir disso, então,
conseguir dar continuidade à sua procura. E a gente vai sentindo a aproximação do que causa a empolgação, porque quando entendemos e vamos entendendo que estamos encontrando alguma coisa por aqui ou por ali, a nossa emoção começa a fluir e isso é sensação. Você sente, reconhece e aí percebe, olha, a graça da vida está mais ou menos por esse caminho. Uma coisa fundamental para que esse destino seja concretizado: a ação que muda a tendência. Por alguma tendência, você não realizou, não esteve próximo das coisas que te empolgariam em vida. E essa tendência eu quero que você pesquise e observe na sua vida qual foi. Pode ser crenças familiares, crenças de alguém perto de você, resistências suas, medos seus. Pode ser uma vida extremamente difícil, cheia de dificuldades muito primárias, ainda tendo que lutar pela mínima sobrevivência e aí sim as questões foram ficando distanciadas. Seja qual for o seu motivo, é preciso entendermos que uma ação que muda a tendência é necessária nesse momento para que você se coloque em uma direção onde você encontrará aquilo que gosta. Claro que isso é uma percepção delicada, interna e que exige um cuidado. O cuidado de não ter pressa, o cuidado de ter paciência, o cuidado de ser generoso com a sua descoberta. Mas essa ação, ela é fundamental e ela começa no pensar, ela começa no se refletir, no se emocionar internamente, muito antes até do que colocar a mão na massa. Pode ser que coloque a mão na massa logo em seguida, mas começa aqui dentro. Essa é a sua primeira atitude, essa é a sua primeira ação. Se algo te parece distante nesse momento, olha, eu sei que é por isso, é aquilo, isso eu gosto de fazer, quero fazer isso da minha vida, e ainda há um caminho a ser construído para chegar lá, minimamente se aproxime disso. Sei lá, leia sobre isso, comece a tocar nisso, assista isso, leia isso, fale sobre isso, pense sobre isso, sinta sobre isso. E aí então você já estará vivendo uma vida que se conecta às graças que fazem sentido para você. Então, a ação que muda a tendência. Qual vai ser a sua ação para mudar a tendência? Que agora terá que ser o encaminhar do que te emociona, te empolga, te dá graça. Olha, eu espero que esse vídeo tenha ajudado a ter uma aproximação emocional consigo mesmo, tentando entender o começo desse processo e do entendimento sobre a sua vida e do que você gostaria que ela se tornasse. Esse é um processo que sempre começa de dentro para fora e é por isso que é importante que a gente tenha a conectividade com nós mesmos, não só com quem aqui lhes fala, mas com qualquer outra ideia externa, mas que tudo isso possa se linkar ao que o seu coração diz. E aí sim a gente estará fazendo algo concreto com a sua vida, com o seu destino, com os seus caminhos. Então eu espero muito que tenha ajudado, espero que tenha gostado. Convido você a se inscrever no canal, a curtir o vídeo. Comenta aqui, me fala o que achou. Como sempre, eu desejo que você seja feliz. Estamos super no caminho certo. Um beijão e boa sorte. Tchau, tchau.